Noite! Vamos nós para mais uma live semanal. Eu tô gostando de fazer as lives. Quando tem duas pessoas, quando tem zero, quando tem 15. Mentira, nunca chegou a 15. Mas eu tô gostando de fazer as lives porque eu tô colocando para fora aqui o conhecimento, fica gravado. Depois algumas pessoas falam que viram no gravado as coisas que a gente falou. Eu consigo passar para os meus clientes darem uma olhada também nos assuntos que a gente fala. Então tá super gostoso. Eu estou fazendo a minha parte aqui, né? Me comprometendo aí de trazer uma vez por semana as lives para vocês. E eu peço para vocês que estão vendo depois que compartilhem ou que podem entrar ao vivo que entrem, porque eu falei que para mim o mais desafiador que eu ficava procrastinando, nosso tema de hoje, para fazer live aqui no Insta, que eu não gostava de ficar falando sozinha. Aí quando tem gente que vai falando no chat aqui, né, vai colocando os comentários, eu adoro porque eu vou participando. Quando não tem, eu falo assim, bom, vou eu colocar, deixa eu avisar aqui o pessoal, porque tem gente me mandando mensagem. Eu penso assim, bom, vou eu colocar a minha voz ao mundo, que a pessoa que ouvir é a pessoa que precisa ouvir. Então, hoje eu tava lá no meu grupo de conteúdos e eu coloquei lá uma enquete sobre quem se identifica quando você sabe o que precisa ser feito, mas mesmo assim não faz. Quem se identifica quando se pega procrastinando uma ação ou várias ações ou uma decisão ou algo que tá lá, né? Toda hora fala que vai fazer e não faz, ou começa a fazer algo e não dá continuidade naquilo que começou a fazer, ou enrola muito para tomar uma decisão. Então, tem todos os lados da moeda, né? Ou a gente já tem uma decisão tomada e aí a gente não faz o que precisa ser feito, ou a gente tá demorando para tomar uma decisão. Eu tenho clientes que passam por todos os níveis, né? Então, primeiro a gente acaba demorando para tomar uma decisão. Então a gente fala, eu preciso decidir isso, eu preciso resolver isso, eu preciso ver o que eu vou fazer em relação àquilo. Então você procrastina, vocês vão ver que toda hora que eu falo procrastina vai ser assim, eu vou explicar por quê, tá? A decisão, você demora para tomar uma decisão. Ou às vezes você toma uma decisão, só que aí você entende que você precisa fazer algo e você fala, então, eu vou fazer tal e tal coisa, vou fazer tal coisa por tanto tempo, ou a partir de tal dia eu vou fazer isso, ou eu preciso fazer isso, isso e isso, e não faz. Então, tem alguns níveis que a gente às vezes procrastina, a gente fica deixando para depois algumas coisas. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cris. Boa noite, lindeza. Uma honra ter vocês aqui. Compartilha aí com as pessoas que vocês conhecem para trazer mais no ao vivo. Eu sei que esse horário, às vezes, já me falaram, né? Que você faz um pouco mais tarde fica melhor. É que eu que não consigo fazer mais tarde. Mas eu falei, mas aí também fica gravado para o pessoal, não tem problema, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Isso é um tema que é muito perigoso e nos incomoda muito. Por quê? Quando a gente fala que a gente vai fazer algo e a gente não faz, internamente a gente se cobra, querendo ou não. Tem situação que a gente fala assim, deixa, não consigo ver isso agora, isso não é prioridade. Eu falei que ia fazer, mas não vou não, porque não é prioridade. Aí a gente não percebe o quanto incomoda. A gente disfarça esse incômodo, falando que não era prioridade, falando que não ia fazer mesmo e que etc. Ou, pior ainda, quando a gente sabe que precisa fazer muito e a gente fica se cobrando. E aí eu tenho clientes que falam assim, eu preciso entrar em ação, eu preciso fazer, eu preciso me movimentar.
E é sobre isso um pouquinho que eu quero falar aqui, porque ação é diferente de movimento. O que é de verdade procrastinar? Por que realmente você procrastina? Então tem vários motivos aí, e eu quero trazer para vocês algumas reflexões sobre esse assunto, porque quando a gente fica se cobrando, quando a gente fica mal por não fazer o que a gente fala que vai fazer, isso coloca a gente num ciclo ruim, num ciclo de energia baixa e num ciclo de a falta de ação. E aí isso vira uma bola de neve. Então, você fala que vai fazer algo, por X motivos não faz, aí você se cobra, falando, meu, eu falei que ia fazer, de novo eu não fiz, aí eu não tô fazendo o que precisa ser feito. A sua energia vai lá pro pé, a sua motivação vai lá pro pé, a sua autocobrança vai aumentando, a sua ansiedade vai aumentando, a sua falta de sono, a sua insônia vai aumentando, e aí você começa de novo a falar, eu vou fazer. Aí você entra no ciclo, aí você não faz. Aí de novo a sua energia baixa, sua autocobrança aumenta, sua insônia aumenta, aí você fala, meu, preciso fazer. E assim, esse ciclo se repete. Por isso que é muito perigoso. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô com insônia, eu tô com dor de cabeça, eu tô com a cabeça muito cheia. Isso tudo são as consequências de sintomas muito mais profundos. Muito mais profundos. Porque você não dormir bem, você viver com a sua cabeça cheia, você viver se cobrando, você viver culpada, se sentindo culpada, né? Porque fala que vai fazer e não faz. Tem uma raiz ali. Tem algo muito mais profundo. Então é mais ou menos como se eu estivesse falando assim, eu vou ficar tomando um remédio para dormir, enquanto o real problema tá muito mais no fundo e você não tá nem olhando para ele. E aí você fica viciada no remédio, não dorme, piora a sua saúde e não olha para o que precisa olhar. Então, quando eu falo que eu chamo de procrastinação, porque é como a gente dá o nome. Mas isso aí é uma palavra gourmet, é uma palavra bonita, é uma palavra que se tornou conhecida, comum, vamos dizer assim, se tornou normal, né, vamos dizer assim, para falta de clareza. Aí, não, mas então, eu tô na segunda fase, eu já tenho clareza, eu sei que precisa fazer, mas mesmo assim eu não faço. Então ela se tornou uma palavra gourmet para sua falta de ação. Seja para falta de clareza ou para sua falta de ação, a procrastinação, na verdade, ela não existe. Porque você só está deixando de fazer algo. E quando você deixa de fazer algo, quando você coloca um nome, uma palavra, você se esconde atrás daquilo e fica trazendo justificativas para aquilo. Porque você começa a dar um nome para aquilo. E não tem nome. Somente tem uma solução a ser dada, não um nome. Eu estou procrastinando. Não, você não está entrando em ação. Eu estou procrastinando. Não, você não tomou uma decisão. Eu estou procrastinando. Não, você está com falta de clareza. Enquanto a gente chamar de procrastinação, a gente se esconde. É inconsciente isso, tá? Não é na maldade. Mas a gente se esconde atrás dessa palavra e não vê a raiz. E não vê o que realmente precisa ser visto, que tá fazendo você não fazer o que precisa ser feito. Então, quando você se pegar se cobrando por não fazer algo ou demorando para tomar uma decisão, ao invés de você falar que você está procrastinando, se pergunte, por que eu não estou tomando uma decisão? Por que eu não estou fazendo o que eu falei que eu ia fazer? Aqui mais pra frente na live, eu vou ajudar vocês a identificarem esse porquê. Mas antes, eu precisava trazer essa clareza
de que tudo começa na nossa forma de falar e no que a gente acredita, no que a gente pensa. Então ficou muito gourmet e ficou muito bonito, ficou muito normal falar procrastinar, procrastinação é procrastina. E aí a gente se esconde atrás disso. Então essa é a primeira clareza que eu queria trazer. Depois, a sua falta de resultado muitas vezes, então a área aí da sua vida que você não tá satisfeito, eu tô sem dinheiro, o relacionamento não tá bom, o trabalho não tá bom, eu não consigo conectar com a espiritualidade. A falta de resultado não é uma questão técnica. Não é sobre você sair buscando mais técnica. E por que eu tô dizendo isso? Porque a pessoa fala assim, eu não fiz tal coisa porque precisa melhorar. Eu não faço tal coisa porque eu preciso estar mais preparada. Eu não faço tal coisa porque eu preciso estudar mais. Eu não faço tal coisa porque eu preciso aprofundar mais, porque eu preciso saber mais, porque eu preciso entender mais. A falta de resultado não é porque você precisa do mais, do que você precisa de informação. É da falta de ação. Por quê? Porque o mais, a informação, o caminho, o que é preciso fazer, vem conforme você está em ação. Vocês estão entendendo? Não ela não vai vir parada, meditando, rezando, escrevendo. Você tem os insights, você tem suas conexões, mas você só vai encontrar o caminho, a mais informação que você está esperando encontrar quando você está em ação. Então, a segunda clareza que eu precisava trazer aqui, antes da gente entender por que a gente procrastina tanto, é que a falta de resultado não é sobre ter mais informações, é falta de ação. O terceiro ponto que eu acho legal trazer aqui para vocês é a diferença da ação e do movimento. Porque quando a gente fala que está em movimento, não é a mesma coisa que estar em ação. O movimento, ele às vezes te engana. Ele às vezes te coloca numa situação que você fala assim, nossa, mas eu tô fazendo. Quando você tá fazendo, de fato, você tá em ação. Você tem o resultado. Quando você tá em movimento, você tá planejando, você tá analisando, você tá pensando naquilo, você tá se preparando e tá tudo bem, porque muitas vezes é uma fase antes. Então, eu tô em movimento de abrir a minha comunidade. Qual que é o meu movimento? Eu tô fazendo planejamento, tô estruturando. Se eu ficar só no plano, só pensando, só buscando mais informação, só me preparando mais, eu não entro em ação. E isso engana, porque você também está deixando de fazer. Então, o movimento, ele sempre precisa caminhar junto com a ação. Eu me movimento tomando uma decisão, eu me movimento planejando e dou os primeiros passos. Eu me movimento reajustando a rota e entro em ação com os próximos passos. Eu me movimento pensando no planejamento ali nos próximos passos e aí eu entro em ação fazendo o que precisa ser feito para aquele planejamento ser cumprido. Então, terceira clareza que eu acho que é importante trazer é essa diferença do movimento e da ação. Mas o principal que a gente precisa dizer aqui quando a gente está falando de procrastinação é da tomada de decisão, é de entender por que eu estou demorando para tomar uma decisão ou porque eu tomei uma decisão, preciso fazer algo e não estou fazendo. Então, acho que essa é a raiz do nosso bate-papo hoje aqui. É entender por que eu falo que vou fazer e não faço. Por que eu sei o que precisa ser feito, mas não faço.
Por que que eu sei que é importante tomar uma decisão, mas eu fico ali em cima do muro e não tomo uma decisão? Essa é a nossa raiz. O ponto mais importante, não é mais importante, na verdade, é tão importante quanto o próximo. Mas um ponto bem importante da gente entender é descobrir como que realmente a gente sabe que a gente toma uma decisão de verdade. O que é tomar uma decisão? Tomar uma decisão é falar que vai fazer algo e ponto. Todas as vezes que você toma uma decisão e depois vem um mas, e se, porém, todavia, entretanto, toda vez que vem algo, toda vez que você continua a sua frase, depois de falar que você tomou uma decisão, a verdade é que você não tomou aquela decisão 100%. E é aí que você precisa entender o porquê. Mas antes você precisa ter essa clareza. Porque senão você fala assim, não, eu tomei a decisão, mas é que não dá certo. Mas é que não funciona, mas é que não foi, que não fez. Tomou mesmo. Porque quando a gente toma a decisão sem continuar a frase, a gente elimina o que a gente chama de historinhas, de justificativas. E, gente, nós somos bons demais. Bons num nível 5 estrelas em contar histórias e justificar. É nosso, é nossa proteção, é nosso ego e é muito da cultura também, é nosso. A gente se justifica o tempo todo, a gente conta história o tempo todo. O que são as histórias que eu tô querendo dizer? É como se fossem as desculpas que a gente dá para não fazer o que precisa ser feito. Então, todo o tempo, nós contamos histórias, justificamos, damos motivo para a não ação. E é daí que vem essa falta de clareza. Por que você está justificando, contando história e dando motivo para sua não ação? Então, quando você toma a decisão e de verdade, você simplesmente fala assim, eu vou fazer tal coisa. O máximo que pode vir depois do eu vou fazer tal coisa é preciso de ajuda, né? Como que eu faço isso, o que eu preciso, para onde eu preciso olhar, qual que é o plano, por onde que eu começo. Mas a decisão está tomada. A grande questão é que, enquanto você coloca justificativas, motivos, desculpas, você está mascarando a sua não ação. Essa é a grande questão. Então eu trouxe ali algumas clarezas, né? Da procrastinação, atuar ali como uma falta de clareza, da diferença do movimento para a ação, a falta de resultado não é sobre saber mais, precisar mais, ter mais técnica, sentir mais segurança. A falta de resultado é a falta da ação. E tomar a decisão é sem justificativas. Agora vamos para a raiz da questão? Vamos para a raiz de tudo. Boa noite, Nelson. Boa noite, Paty. Que bom que você entrou, Paty. Essa live é para você. É dedicada a você. Vamos lá. A raiz da questão é o seguinte. Se eu sei que eu preciso entrar em ação, se eu sei que eu preciso fazer alguma coisa e não estou fazendo, ou começo a fazer e paro, é porque você tem um ganho secundário em não fazer ou em começar e parar. Ponto. Ive, não é uma verdade. Eu coloco minha mão no fogo. Coloco minha mão no fogo que é uma verdade. Então eu vou repetir, ó. Toda vez que você fala que tá fazendo algo, que vai fazer algo, toda vez que você fala que vai fazer algo e não faz, é porque você tem um ganho secundário em não fazer. O que eu quero dizer com isso? Você ganha alguma coisa
você continua tendo alguma coisa. Por não fazer aquilo. Apesar de não fazer aquilo. E é aqui que mora o perigo. A nossa primeira resposta, o nosso primeiro pensamento quando eu falo isso é: não, eu não tô ganhando nada. Eu não tô dormindo, eu tô ficando mal, eu tô ficando ansiosa, eu não tô tendo resultado, eu não tô resolvendo o que eu preciso resolver, eu não tô ganhando nada. Tá tudo horrível, eu preciso resolver isso. Eu sei que o primeiro pensamento que vem é este. Por quê, gente? Porque é o consciente. De novo, é a história que você está se contando. É a sua proteção. Ninguém em sã consciência acorda e fala assim: hoje vai ser um dia que eu não vou fazer o que eu me propus a fazer. Hoje vai ser um dia que eu não vou fazer o que eu falei que eu ia fazer. É óbvio, a gente não quer o nosso mal, mas a gente se protege. E tem alguma coisa aí que você está protegendo, que você não quer perder, que você quer continuar tendo. E aqui, gente, das coisas mais superficiais às mais profundas, a gente encontra o que a gente não quer perder, o que a gente quer continuar tendo. E pode ser literalmente assim, coisas bestas, superficiais, simples, que vem só por eu estar falando aqui, você já pensou em algo, até coisas extremamente complexas que vêm na raiz da questão que você nem imaginava que tinha. E por isso que é importante a gente cavucar. Porque enquanto a gente não olha para o que está inconsciente, a gente continua tendo as mesmas ações. A gente continua agindo da mesma forma. É como o Carl Jung diz: se você não tornar consciente o que está inconsciente, você vai continuar chamando de destino. Então, eu não consegui aquele emprego novo, eu não consegui fazer a mudança na minha vida, porque não era para ser, né? Não tinha como. Não, mas o que você fez para conseguir? Por quanto tempo você fez? Não deu resultado mesmo, não era para ser. Não, eu não consigo fazer academia mesmo, a vida é muito corrida. É assim mesmo, é normal, ninguém consegue. Eu não consigo criar o hábito da leitura. É assim mesmo, todo mundo tem dificuldade com a leitura. Você começa a achar que é normal. Mas tem um monte de coisa inconsciente. Boa noite, maravilhosa 2. Prazer ter você aqui, Má. Mas tem um monte de coisa que é inconsciente. Eu vou trazer exemplos, porque vai ajudar a expandir a sua mente para você encontrar o seu inconsciente. Vamos trazer para o meu exemplo da leitura. Se teve algo que eu procrastinei mais na minha vida do que a academia, até conseguir pegar a constância, foi a leitura. Eu acho que a leitura é o que ganha. Em segundo lugar é a academia. Eu fiquei anos tentando pegar uma consistência na leitura. Eu começava a ler um livro e parava no meio. Ou eu sempre falava assim: não, no próximo debate eu vou, ou esse mês eu vou ler um livro, a partir de agora eu vou ler um livro por mês, e não fazia. Gente, eu fiquei anos. Não é que eu enrolei alguns meses, eu enrolei anos para pegar, para adquirir a consistência da leitura. Aí, quando eu comecei a estudar mais sobre isso que eu tô falando aqui com vocês, eu comecei a ir mais a fundo, porque eu tava no superficial. Eu achava que o problema era o local que eu lia. Aí depois eu achava que o problema era o tipo da leitura. Aí depois eu achava que o problema era que eu não tinha foco. Aí eu colocava hertz de foco. Aí eu mudava o lugar para ler. Aí eu mudava a data e o horário que eu lia.
Aí eu mudava o tipo de leitura. Aí eu comprava o livro novo para sentir a capa, o papel do livro, porque eu achava que assim ia. Aí eu fazia resumo, porque eu achava que assim eu entendia mais, e aí eu ia me empolgar mais na leitura. Aí eu parei de fazer resumo, porque eu ficava me cobrando muito de entender tudo que eu lia. Assim, real mesmo, uma novela, tá? De tudo um pouco. Então, são todos band-aids, todas desculpas, todas historinhas que eu contava que eu não conseguia ler. Aí eu fui conhecendo sobre isso e eu apliquei a ferramenta maravilhosa dos 5 porquês. Quem conhece essa ferramenta? E aí eu comecei. Por que que eu não leio? 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 5 vezes. Quando eu fui identificando as 5 vezes, eu cheguei numa raiz da questão. Então é assim, por que que eu não leio? Porque eu não mantenho constância. Eu começo e paro. Por que que eu começo e paro? Putz, porque eu me distraio, porque não é legal. Por que que você se distrai? Por que não é legal? Porque eu não tenho o costume de ler. Por que que você não tem o costume de ler? Porque ler é chato. Aí eu falei assim, eu não confessava pra mim mesma que ler é chato, porque todos os milionários leem. Eu sei da importância da leitura para o desenvolvimento do comportamento, de uma habilidade, de competências, da cultura sua, para o seu desenvolvimento. Eu falei assim, nossa, por que é chato? Quando foi que eu concluí que ler é chato? Aí sabe onde que eu voltei? Lá na escola. Quando a gente era obrigado a ler livro sem pé nem cabeça, fazia uma prova daquilo e tomava bronca que não ia bem na prova e depois nunca usava aquele livro que mandaram, que obrigaram você a ler sem pé nem cabeça, que não te explicaram, que não debateram, que você não usou aquilo pra nada, que você pegou uma birra ferrada, que a leitura é chata, é difícil, é obrigatória. Aí eu falei, caraca, a minha vida inteira isso foi reforçado. Na escola, tudo que eu tinha que ler era obrigatório, era chato. Fui pra faculdade. Cara, a faculdade, que era pra ser uma questão que você se identifica, que você vai usar na sua vida, tinha um monte de matéria ali aleatória e livro. Chato. Obrigatório. Precisa ler. Ninguém explicava por quê, ninguém falava como eu usava aquilo, ninguém trazia aquele conhecimento de uma forma diferente, ninguém aplicava aquilo, só era chato, era obrigatório. Aí depois eu fui para pós-graduação, que você era obrigada a ler. Nossa, eu não sei quantos livros que eu fui obrigada a ler para fazer uma monografia. Para apresentar ali a minha tese da monografia, para colocar aquele monte de... E não tinha nada de inteligência artificial também na minha época, não. Então não dava nem pra dar um... né? Fazia na raça mesmo. E aí depois... agora eu sou obrigada a ler para empreender, para fazer meu negócio, porque eu preciso ler, porque... Eu falei, cara, não tem que nada, você não é obrigada a nada. A minha criança concluiu que era chato, que era obrigado, que não servia para nada. Aí eu ressignifiquei isso conscientemente. Fazendo sentido aí, Nelson, porque, né, se você também tem essa questão, vai nos seus porquês, talvez seja um pouco diferente do meu, mas o meu era assim, foi total isso, tipo, você é obrigada. Eu peguei birra, eu peguei ranço, porque quem gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa? Eu falo que ninguém tem que nada, você não tem que nada. Gente, livre-arbítrio. O valor mais importante de ser humano. Ferido a vida inteira na escola, né? Você tem que, você é obrigado, você precisa, se não lê... Não... Então eu peguei birra daquilo. Aí beleza, entendi. Ressignifiquei a adulta, né? Não, cara, pera. Então foi uma birra, foi um ranço que eu peguei. Hoje em dia eu não tenho que nada. Então por que eu leria hoje? Por que eu vou ler
o livro ali das 16 leis do sucesso para o meu clube do livro, que vai ser o próximo que a gente vai debater. Por que eu vou ler o Mindset? Por que eu vou ler Acolhendo a Sua Criança Interior? Por que eu vou ler esses livros? Aonde que eu vou aplicar? E aí, eu ressignifiquei, entendendo que, quando eu leio um livro desse, tô atendendo um cliente e consigo passar para ele esse conhecimento e ajudar ele com tal e tal coisa, é muito gostoso. Aí eu fui ressignificando. Só que não bastou. Ainda assim, eu começava e parava. Ainda assim, era desafiador ler. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui lá na minha criança, na época de escola, com o livrinho na mão, e fui acolher ela. Porque ela estava chateada, emburrada, irritada. Assim como eu ficava chateada, emburrada, irritada quando eu tinha que ler um livro. Só que eu tenho 37, vou fazer 38 anos, eu não tenho mais 6, 7, 8. É mais, né? 9, 10 ali, mais ainda. Eu não tenho mais aquela idade. É coisa de criança começar e parar. É coisa de criança achar chato. É coisa de criança ficar emburrada, irritada, que tem que ler. É coisa de criança, tipo, não vou. Eu tava assim com a leitura. Aí eu fui lá na minha criança. Para quem não tá entendendo quando eu falo eu fui lá na minha criança, é realmente uma ferramenta. É um movimento sistêmico que a gente faz de fechar o olho, a gente faz como se fosse uma visualização, uma meditação, que a gente vai até a nossa criança interior ali, que tá ferida, que tá irritada, que tá nervosa, e acolhe ela. E aí tem todo um movimento adequado que a gente faz e tudo mais. Esse é o processo mais profundo. Mas para vocês entenderem até aonde chega isso. Até a raiz da coisa. Então o Nelson, por exemplo, que tá com a gente, que conhece as ferramentas, pode muito bem fazer. A Paty, que tava aqui, não sei se ainda tá na live também, conhece a criança, e eu sei que ela tá procrastinando algumas ações, já foi lá na criança. Já falou com ela? Já se fez os 5 porquês? Aí, eu não conheço a criança, não sei do que você tá falando, não consigo fazer. Mas isso aí é mais pra frente, tá tudo bem. Se você fizer os 5 porquês e ressignificar, você já consegue destravar o mundo aí. Por quê? Porque eu adoro o porquê, né? Tem mais essa crença, tá? Quando a gente era criança, a gente não podia perguntar por quê. Porque sim. Aí você pergunta muito. Você questiona muito. Então, agora nós somos adultos, nós podemos questionar, tá? E quanto mais você se questionar, mais você vai parar de contar a história. Quanto mais você parar de contar a história, mais você vai identificar a raiz da questão. E quando você identifica a raiz da questão, você resolve e para de procrastinar. Para de faltar ação. E, gente, isso é muito sério. Porque existe uma coisa chamada autoeficácia. E existe uma coisa chamada vida. E aqui o que eu vou falar é um pouco pesado. Toda vez que você fala que vai fazer algo e não faz, você destrói a sua autoeficácia. O que isso quer dizer? Você destrói a sua autoconfiança, sua autoestima, seu poder pessoal, sua luz. Você não se sente capaz, você não se sente confiante. Acabou. Cada vez que você fala que você vai fazer algo e não faz, você perde para você mesmo. Aí como que você quer ganhar no mundo lá fora? E a parte pesada, que essa não foi a parte pesada. Cada vez que você fala que vai fazer algo e não faz, que você sonha em algo e não segue o seu sonho, e não vai olhar para aquilo, e não faz aquilo, você está se matando aos poucos. Você está matando a sua vitalidade, a sua energia de vida. Porque se tem uma coisa que é impossível qualquer dinheiro do mundo comprar, é impossível a gente recuperar, é o tempo. E se você está deixando o tempo passar e está sobrevivendo sem fazer o que precisa ser feito, você está matando seu tempo.
E se você tá matando seu tempo, você tá acabando com a sua vitalidade. Sua vida. Você entende o que eu quero dizer? Não é baboseira você se questionar e tomar a decisão de identificar a raiz das coisas. Ó a bola de vôlei aí. Que bom que fez sentido. As pessoas perguntavam se eu queria ser repórter. É isso mesmo. Aí, ó, a Paty tá aí. E é com muito carinho, tá? Que eu dou as boladas de vôlei em vocês. É com muito carinho, porque eu entendo. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu dei um exemplo de uma coisa que eu procrastinava e que eu fiz os 5 porquês e que eu identifiquei uma ferida e fui lá resolver. Gente, sem brincadeira, eu acho que uma vez por semana eu tô fazendo 5 porquês na minha vida, com alguma coisa. Não necessariamente que tá procrastinando, mas que tá com algum medo, inseguro, com algum receio, que tá sentindo que pode, né, tá travando em alguma ocasião, que poderia ter um resultado melhor do que tá tendo em determinada situação. Então, eu olho assim, tá, pega 5 áreas da vida: financeiro, espiritualidade, pessoal, profissional, gente, qual que eu falei? Peraí. Pessoal, me ajuda aí, quem tá aí? Pessoal, profissional, financeiro, espiritualidade. Fugiu. Fugiu. O tempo é nosso tesouro. Não, o tempo é o que a gente tem mais de valioso. Me ajuda com as 5 áreas da vida, gente. Qual que eu esqueci, pelo amor de Deus? Espiritualidade, o pessoal, o profissional. Relacionamentos. Relacionamentos, profissional, financeiro. Relacionamentos. Não é relacionamentos, não. Saúde. Ó, agora veio. Tô louca. Pessoal, né, que é relacionamentos, profissional, saúde, espiritualidade e financeiro. Pega 5 áreas da vida. Qual que você não tá tendo resultado? Qual que tá travada? Essa área aí. Provavelmente você tá na criança emocional. Provavelmente está faltando ação. E provavelmente você está procrastinando alguma coisa. O que você vai fazer? Se perguntar 5 vezes, por quê? Tô sem dinheiro, por quê? Porque eu não guardo. Por que eu não guardo? Porque precisa gastar com um monte de coisa. Por que tá precisando gastar com um monte de coisa? Porque tá com muito imprevisto. Por quê? Porque eu não tô me planejando. Vai melhorar o planejamento. Falo que eu vou na academia e não vou. Por quê? Porque eu tô com preguiça. Por que tá com preguiça? Porque eu não durmo direito. Por que eu não durmo direito? Porque eu tô com a cabeça cheia. Por que tá com a cabeça cheia? Porque eu tô preocupada com a minha questão com o marido. A raiz vai resolver a questão com o marido. Tô dando um monte de exemplo aleatório. Mas cada um na sua área e nos seus porquês, você vai conseguir identificar o que está invisível. O que está invisível te sabotando aquele ganho que eu falei que você tem ainda de continuar nesse lugar. E por que você está valorizando este ganho? É a minha segurança. Por que você está valorizando tanto isso? Como você minimiza isso? Como você olha para isso? Como você encara isso? Então, descobre a raiz e encara ela. Vai para cima, para que você consiga realmente resolver a raiz da questão. Entende? O exemplo que eu dei da leitura, eu resolvi a raiz, o sentimento que me dava. E esse sentimento vinha de uma interpretação da minha criança. E aí eu estava na criança emocional lendo.
Por isso que eu não fazia. Às vezes, muitas vezes, antes de chegar lá na criança, tem coisa que você consegue ressignificar. O ser humano, ele sempre vai agir, gente, por amor ou por dor. Se você não tem, vamos falar um português rasgado, fogo na bunda suficiente para ir, entrar em ação em prol dos seus sonhos, pensa nos seus pesadelos. Por amor ou por dor você vai. Talvez no começo você precise se movimentar pela raiva, pela dor. Tá tudo bem. Pelo menos você vai entrando em ação. Depois você começa a se movimentar pelo amor. Quando é que a gente se movimenta pela dor? Quando é que a gente se movimenta pelo amor? Vou dar um exemplo. Eu tô empreendendo, não tô fazendo dinheiro, não tô fazendo o que precisa ser feito para conseguir, para fazer o dinheiro, para tá. O universo vem com 2 pés no peito. Aí você se atola em dívida, ou termina o casamento, ou acontece alguma coisa. O universo vem com 2 pés no peito para mostrar assim, amiga, você não está fazendo o que precisa ser feito. Isso é a movimentação pela dor. A outra movimentação pela dor é pensa no seu pesadelo. Como? Pensa no seu ponto C. O que vai acontecer se você continuar nesse lugar que você acabou de descobrir aí? Boa noite. O que vai acontecer se você continuar nesse lugar? Então eu descobri que eu tô lá porque eu quero segurança, porque eu quero... Tá bom. Você tá aqui, você tem um sonho. O que acontece se você não realizar esse sonho? O que acontece na sua vida? Como vai estar a sua vida daqui 3 meses? Se você continuar não fazendo o que você tá falando que ia fazer e não faz. Aí vai continuar numa boa, vai estar tudo bem, pronto. Achou seu ganho secundário. Não tem motivo para você entrar em ação. Que aí a gente entra na outra questão. Que é a movimentação por amor e não pela dor. Pelo seu sonho. Agora, se o seu sonho, se o seu objetivo não é forte o suficiente para te impulsionar nesse começo, vai na raiva. Vai no medo do que vai te acontecer se você não olhar para esse objetivo. Porque pelo menos você vai. Depois você ajusta o caminho para ser mais leve. Para você ir pelo amor. Como? Identificando cada vez mais aquela raiz que a gente acabou de falar. Como é que eu não sabia que eu não lia porque eu tinha raiva, porque essa raiva veio de uma criança que foi obrigada a ler a vida inteira. Quando eu descobri, eu comecei a ressignificar na adulta. Quando eu ressignifiquei, eu consegui acolher o sentimento. Quando eu acolhi o sentimento e dei um propósito, ou seja, o amor. Qual que é o motivo do amor? A dor é, se eu não ler, eu não sou uma boa mentora, eu não influencio, eu não tenho conhecimento, eu não me desenvolvo, a dor. Qual que é o motivo pelo amor? Poder entregar mais, poder cumprir mais a minha missão, poder pegar aquele conhecimento e citar para um cliente e o cliente trazer uma bola de vôlei aqui numa live, como aconteceu, um insight que teve. Essa é a movimentação pelo amor. Entenderam? Eu vou deixar uma pergunta aqui e eu queria que vocês me respondessem no WhatsApp ou nos comentários se o horário das 7 horas seria melhor para a live, porque eu vejo que acaba entrando mais gente e já teve gente que me falou isso. É que eu não consigo muito fazer às 7, mas eu vou tentar, qualquer coisa eu mudo o horário ou dia, não sei. Se for melhor para quem gostar de acompanhar ao vivo, claro, tá? Aí a gente faz ali das 7 às 8, qualquer coisa. Eu vejo um dia aí. Mas mais pra frente. Melhor às 7, né? Então, já ouvi isso também. É que eu tô meio que sem opção de agenda. E aí eu falei, não, vou procrastinar, vou fazer como tá. E depois o pessoal vê gravado e depois eu vou ajustando. Mas, por exemplo, o que eu falei aqui hoje, sem brincadeira, é algo assim
que dá para tirar uma pessoa de um ciclo de ansiedade, de tristeza, de um ciclo de autocobrança. Dá para tirar uma pessoa de um resultado X para um resultado Y na vida dela. Então é muito importante. E quando eu tive consciência e clareza disso e apliquei na minha vida e comecei a questionar e comecei a identificar, muita coisa destravou. Eu emagreci, meu negócio fluiu, minha vida fluiu, eu comecei a olhar porque precisava olhar, as coisas vão destravando. Eu leio, eu tanto destravei a leitura que eu abri um clube do livro. Eu sou fundadora do clube do livro e tento trazer, né, essa constância da leitura para as pessoas também. Mesmo que você começa com resumos, começa só entrando no debate, sem ler o livro inteiro. Eu comecei assim, tudo torto. Depois eu fui ajustando. Ah, Fê, é um prazer te ter lá. A Paty também participa dos encontros, maravilhosa. Então é isso, gente. A gente precisa sim se questionar, a gente precisa entender que existe uma raiz, a gente precisa entender que tem um motivo. Principalmente, a gente precisa entender que tem um ganho aonde você está. A pergunta para fechar a live é: o que está fazendo a sua vida tão boa que você continua sem fazer o que precisa ser feito? O que você está ganhando neste lugar? O que você está continuando a ter em não fazer o que precisa ser feito? Encara a verdade. Busca a resposta. E vocês sabem que se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui. Combinado? Um beijo. Boa noite. A Paty falando do Clube do Livro. Quem quiser entrar no grupo, gente, me manda uma mensagem, mas acho que tá no meu link também da bio. Se não tiver lá no link da bio, eu tô reformulando algumas coisas, não sei mais o que tá lá no link. Me manda mensagem que eu passo o link do grupo do WhatsApp. Ele é fechadinho ali. E aí tem o Clube do Livro dentro da nossa comunidade. Vai ser um prazer receber vocês lá. Boa noite, bom descanso e até semana que vem.